Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Korb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1... O Incrível Mundo das Evidências. Então, amigos, estamos iniciando mais um programa Incrível Mundo das Evidências, né? E queremos tê-los em nossa companhia. Lembrando que esses nossos produtos aí, originados nas nossas gravações, ficam salvos no YouTube também, em podcast, que vocês poderão ter acesso ao momento em que bem acharem oportuno, né? Naqueles momentos de folga, acompanhe a nossa programação, portanto. E clique ali, dá aquela nossa forcinha ali, clique ali, dizendo que gostei, né? Dê um likezinho aí. Então, hoje nós vamos falar sobre raiva, né? Nos animais de grande porte, né? Na produção, no caso, especificamente bovinos de corte e alguma deixa que, porventura, o nosso entrevistado, né? O médico veterinário, né? Ivan Ulzenheimer, ele que é gestor do departamento regional da SIDASC. Falei certo o sobrenome, doutor? Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem, Arnildo, sim. Falou, expressou-se muito bem. De origem alemã, obviamente. Sou natural do município de Saudades, aqui próximo, né? Há 15 anos atuo na SIDASC como médico veterinário e há 2 anos aí na função de gestor do departamento regional de Chapecó. A SIDASC ela é dividida em departamentos regionais, justamente para proporcionar um atendimento mais próximo às demandas de cada região do estado. São 19 departamentos regionais e o nosso, então, é sediado aqui em Santa Catarina. Ela foi criada na época com outros objetivos diferentes do que atua atualmente. Na época, como o próprio nome diz, a intenção era desenvolver a infraestrutura rural de Santa Catarina. Tanto que a SIDASC possuía equipamentos como dragas, perfuratrizes, tratores de esteira, retroescavadeiras e oferecia serviços como abertura de poços artesianos, de dragagem, açudes, infraestrutura que na época não tinha empresas autônomas para oferecer esse serviço. Então, era o Estado que proporcionava isso através da SIDASC. Obviamente que com o passar dos anos, houve aí a introdução de empresas, né, que se especializaram nessa área, não fazia mais sentido ao Estado ter essa infraestrutura toda. Em contrapartida, surgiram outras demandas, que é o que a gente chama hoje de defesa agropecuária, que é o que justamente, como o senhor bem colocou, proporciona hoje a condição para que a gente possa exportar tantos produtos agropecuários para tantos países, e não só para outros países, mas também para outros estados do Brasil. Temos que lembrar que Santa Catarina tem apenas 1% do território nacional e é o 4º maior produtor de alimentos do Brasil. Então, nós somos muito eficientes no que nós fizemos, mas esse alimento precisa ter um mercado consumidor. Perfeito. E muitas vezes é São Paulo, é Minas Gerais, é Rio de Janeiro e, claro, outros países também. Hoje exportamos para 136 países produtos agropecuários, em especial a carne suína e de aves. E esse alimento precisa também ter uma procedência, né? Obviamente, um controle muito rigoroso, né? Controle muito rigoroso sobre a própria produção desse alimento, né? Sem dúvida. A sanidade, né? A sanidade do próprio produto, né? Esse é o papel da defesa agropecuária. Então, tudo que tange a questão da defesa agropecuária é baseado em normativas do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, ou da Secretaria de Estado da Agricultura. Então, a SIDASC ela é um órgão executor. Não é ela quem dita as regras, as normas, ela se baseia nas normas pré-existentes ou do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, ou então da Secretaria de Estado da Agricultura, para ela, então, exercer as funções dela no campo. Muito interessante. Então, já tivemos uma apresentação, né, das próprias diretrizes, né, e objetivos que impulsiona o trabalho da SIDASC e dos seus profissionais, né? Então, uma bela apresentação feita. Vamos, então, discutir o nosso tema de hoje, que é a raiva, né? Tá? A raiva, muito se fala por vezes, às vezes surgem alguns surtos aí de morcegos, também uma certa preocupação, e também junto com as notícias também surgem muitas vezes desinformações. Então, o que a gente quer muitas vezes são informações bem claras e objetivas que possam nos ajudar
né, a entender melhor esse cenário. Às vezes acontece isso, e não, né, muitas vezes confundindo até situações de raiva de animais de pequeno porte, né? Então, doutor, pode colocar para nós esse contexto inicial, a questão dos objetivos da SIDASC nas discussões sobre a raiva? Sim, até é importante, voltando um pouquinho ainda, falando sobre a SIDASC, a grande maioria da população conhece a SIDASC como um órgão de defesa animal. Até porque toda essa demanda que envolve a questão de produção animal, em vista das exportações de carne suína, de aves, a condição de livre de febre aftosa, que foi Santa Catarina foi pioneiro nessa condição, né? Tanto com como depois sem vacinação também. Hoje já temos outros estados aí com essa mesma condição. Mas a SIDASC vai muito além disso, né? Nós atuamos aí além da área de defesa animal, que são todas essas doenças que, como exemplo das zoonoses, que são essas enfermidades que acometem tanto animais quanto seres humanos, que são transmissíveis dos animais para os seres humanos, como outras doenças de impacto econômico, que não são zoonoses, mas que têm um impacto econômico muito grande, ou seja, podem eliminar ou dizimar grandes rebanhos que causariam prejuízo inestimável, né, economicamente Febre falando. aftosa, por exemplo? Por exemplo, exatamente. Mas também atua em outras áreas, como uma delas é a inspeção de produtos de origem animal, na qual nós atuamos aí na fiscalização dos estabelecimentos que produzem produtos que são comercializados nos supermercados. Vamos citar aqui o exemplo de salame, embutidos em geral, queijos, ovos, mel, derivados desses produtos. Então, tudo isso passa por um crivo de inspeção sanitária que é fiscalizada aqui em Santa Catarina pela SIDASC, inclusive até com o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para fornecer o selo ARTE, que é um selo com o qual o estabelecimento pode comercializar para todo o país, e também o SISB, que é o Serviço Integrado Brasileiro de Inspeção, também podendo comercializar em todo o território nacional. Somos hoje o estado no Brasil que tem o maior número de estabelecimentos credenciados com SISB e selo ARTE. Ou seja, voltando àquilo que eu já falei, somos um produtor de alimentos e temos que comercializar esses produtos. Então, cabe ao Estado abrir as portas para que os estabelecimentos possam levar esses produtos para outros mercados consumidores. Também atua na área da defesa sanitária vegetal, que é uma área que muitas vezes a população em geral não conhece, né? Que envolve toda a produção de grãos, de hortifruti grangeiros, produção florestal, inclusive. Santa Catarina é um grande produtor florestal, é um grande produtor de celulose, de móveis, e toda essa parte também passa pelo crivo do controle sanitário, que é executado pela SIDASC. Então, dentro dessa área da defesa sanitária animal, aí uma das enfermidades aí que tem um grande impacto, especialmente zoonótico, né, que ela acomete aí tanto animais quanto seres humanos, que como você bem comentou, que é a raiva. Então, a raiva, ela tem um controle padronizado por normativas, tanto federais quanto estaduais, que fazem com que ela seja uma doença de controle obrigatório. Tá, então começando assim para a gente colocar. O que seriam, então, zoonoses? O senhor falou em zoonótico. Zoonoses, então. Zoonoses, como eu citei, são aquelas enfermidades que são transmissíveis dos animais para os seres humanos. Pode acontecer vice-versa também. Pode acontecer o que a gente chama de epizoonose, mas eventualmente podem ocorrer o caso inverso, né? Então, posso citar aqui algumas delas que são as de controle obrigatório. Existem várias zoonoses, obviamente, mas nem todas são de controle obrigatório por parte da SIDASC, até porque é importante ressaltar também que a SIDASC atua nos rebanhos de produção, não atua na área de animais de estimação, pet, por exemplo. Essas espécies são de controle da Secretaria de Saúde, dos municípios e do Estado, né, da DIV, no caso. Então, a SIDASC ela atua no âmbito dos animais de produção, animais domésticos, bovinos, suínos, equinos, enfim, todos aqueles que são usados para a produção, né, de produtos de origem animal. Então, dentro dessa linha de ação, existem aí várias enfermidades que são consideradas zoonoses. E aí eu cito a questão da própria raiva, a brucelose, que é uma doença reprodutiva, tuberculose, que é outra enfermidade, que é uma doença respiratória, que também é uma zoonose de controle obrigatório, o mormo, que acomete os equinos, e agora uma doença que certamente uma grande parte da população já ouviu falar, que é a influenza aviária, a gripe aviária, que tem chamado a atenção aí porque houve um surto global dessa doença,
E temos que lembrar como ela é uma gripe, então ela também é uma zoonose, também pode acometer os seres humanos. Uhum. E o que seria, como é que nós poderíamos caracterizar a raiva, né? Como é que essa doença pode, né, contaminar, como o ser humano pode ser contaminado em relação à raiva? Bem, a raiva ela é causada por um vírus. Esse vírus, ele, nas populações animais de produção, geralmente existe a transmissão, ela ocorre por parte do morcego hematófago, que é o agente transmissor dessa enfermidade. Na população humana, o grande risco está relacionado aos animais de estimação, especialmente os carnívoros, cães, gatos. Embora aqui nós temos já, especialmente aqui em Santa Catarina, a doença nesses animais controladas há aproximadamente 30 anos. Então, o que nós temos de ocorrência é a raiva herbívora, que é a que comete os herbívoros, que é essa transmitida pelo morcego hematófago. Então, é causada por um vírus. O vírus é diferente, no caso. Existem 7 variantes diferentes do vírus, mas nada impede que o que circula na população de morcegos possa também contaminar cães. Tanto que, no ano retrasado, houveram 2 casos de morcegos não hematófagos, morcegos que são frugívoros, que são morcegos que comem frutas, que foram encontrados aqui no perímetro urbano de Chapecó e que estavam contaminados com o vírus da raiva. Então, são morcegos que podem, eventualmente, também estar ocasionando risco de contaminação a seres humanos, a cães, gatos, enfim, por conta do risco de contágio que existe. Sempre deixar bem claro também que os morcegos, eles têm uma importância muito grande, considerando esses frugívoros, né? Tem importância muito grande no meio ambiente, né? Que são os principais polinizadores, muitos polinizadores, né? De plantas que tem, né? Eles se beneficiam do néctar, polinizam plantas, então eles têm uma função muito importante. E esses morcegos, no caso, que comumente nós encontramos nos espaços urbanos também, né? Diferente desses hematófagos, se alimentam. Existem locais, no caso, na região que se encontra esse morcego hematófago? Esse que transmite a raiva para os animais, os bovinos? Existem regiões assim, que são mais afetadas? Nós temos a ocorrência desse morcego, tanto que, como eu citei, né, acaba sendo o agente que transmite a raiva aos animais de produção. Tanto que nós temos casos de raiva em animais de produção também aqui em Chapecó. Então, geralmente esses casos eles ocorrem nas regiões onde que há a ocorrência do morcego hematófago. Então, o morcego hematófago existe em toda a América Latina, algumas regiões com mais ocorrência, outras com menos, mas todos os países da América Latina possuem esse morcego, que é o chamado, de nome científico, Desmodus rotundus. Temos também a incidência do Diphylloea caudata, que é uma outra espécie. São 3 que são consideradas hematófagas, mas a que predomina aqui na América Latina é o Desmodus rotundus. Para a população mais leiga ter uma noção, são mais de 1.000 espécies de morcego diferentes que existem no globo terrestre. No Brasil tem ocorrência de mais de 200 espécies diferentes de morcegos. E é só uma que é hematófaga. As demais ou se alimentam de pequenos carnívoros, de insetos, de frutas, como o senhor bem colocou, a questão da polinização, algumas se alimentam de néctar de flores, então são polinizadoras. Estima-se que em torno de 5 a 10% da polinização total que é realizada é feita por morcegos. Então, não é somente as abelhas que realizam, né? Embora a abelha tenha um papel muito importante, né? Deve ser preservada, mas o morcego também faz esse papel. E desempenha muito bem, aliás. Então, por isso que os morcegos não podem ser eliminados. Existem leis que protegem esses indivíduos. O único morcego, e é importante frisar, que pode ser controlado é o hematófago, é o Desmodus rotundus. Então, a SIDASC ela realiza o controle exclusivamente do Desmodus rotundus. De que forma? Nós cadastramos possíveis abrigos e fizemos o monitoramento desses abrigos. Aí é importante frisar que esse morcego ele não se localiza em perímetros urbanos. Então, muitas vezes a população, não tendo o conhecimento adequado, acaba buscando a SIDASC, notificando um caso de ocorrência de morcego em área urbana. Mas aí é importante frisar que nessas situações deve-se procurar a vigilância ambiental do município,
que é ela quem atua nesse caso de ocorrência de morcegos em áreas urbanas. Até porque, como é de conhecimento, o morcego hematófago se aloja em áreas rurais. Até porque é lá que está a população que ele acomete para poder se alimentar. Sim. E a contaminação ocorre de forma acidental, no ato de se alimentar, de pastejar o sangue, que o morcego acaba estando, claro, obviamente contaminado com o vírus, pela saliva acaba contaminando o animal que ele vai agredir, que ele vai se alimentar. E uma vez o animal contaminado, tá? Quais os sinais que ele apresenta, né, uma vez ele estando contaminado, dessa infecção? A sintomatologia, ela é muito parecida, muito similar com o que também ocorre nos seres humanos, que são acometidos pela doença. Então, existe um período chamado de incubação, depois que o animal é contaminado, o animal ou o ser humano, que é muito variável, pode variar aí de 15 até 60 dias. E a partir da manifestação dos sintomas, que podem durar aí de 6 a 15 dias, aí ocorre o óbito. E aqui é importante ressaltar, a raiva é uma doença fatal, ela não tem tratamento. Não tem tratamento algum. Uma vez o indivíduo manifestando a sintomatologia, 99% dos casos vai levar ao óbito. Animais e ser humano também? Independente. Por isso que é muito importante quando houver qualquer tipo de acidente envolvendo morcegos ou mesmo mordedura de cães, arranhadura de gatos, é importante a pessoa buscar um posto de saúde ou um hospital, um atendimento médico, para poder fazer o tratamento profilático da doença, para prevenir a ocorrência, que é a aplicação... Período de incubação do vírus. Exatamente. Antes que ele comece a desenvolver, a manifestar a sintomatologia. A partir do momento que começa a manifestação da sintomatologia, o que o produtor vai perceber nos animais? Basicamente é o isolamento, a perda de apetite que ocorre neles, o animal passa a ter uma salivação intensa, muito mais do que o normal, até porque a partir do momento que ele manifesta a sintomatologia, ele desenvolve uns sintomas de incoordenação motora. E um deles é a perda do movimento mandibular. E aí, por conta disso, ocorre a salivação do animal. E falando em segurança do paciente, no caso, né? Ou do produtor também, né? Muito confuso com o paciente e produtor. Esse contato com a saliva pode representar risco para o produtor? Sim, sem dúvida. Muitas vezes o produtor, de forma desavisada, né, ou sem perceber a sintomatologia... Ou pode ter uma escarificação na pele, né? Uma feridinha na pele, alguma coisa. Ou às vezes até vendo o animal com a sintomatologia nervosa, como eu citei, né, ele acaba tendo incoordenação motora, muitas vezes ele acaba tendo espasmos, dificuldade de engolir, e é o produtor achando que eventualmente pode haver algum objeto estranho na cavidade oral. Uma intoxicação, manuseia incorretamente esse animal, e aí pode ter contato com a saliva. É importante dizer, não em contato direto com a pele, mas com alguma lesão, como você bem colocou, ou então com cavidade oral, cavidade ocular, aí essa secreção, essa saliva, sim, ocasionar a contaminação desse indivíduo. E o consumo do leite ou derivados pode ter um risco? Sendo devidamente processado, cozido ou fervido, enfim, ou pasteurizado, e proveniente de um estabelecimento que tenha serviço de inspeção oficial, não tem risco nenhum. Porque todo animal que vai para um abate, por exemplo, ele é examinado ante-mortem. E qualquer sintomatologia existente ou qualquer sinal clínico acaba desqualificando esse animal para o abate. Da mesma forma, o leite que vai para uma agroindústria também passa pelo processo de pasteurização. Então, isso elimina totalmente o risco de contaminação. Mas pode existir um risco para o produtor, se por vezes ali... produção de um queijo, por exemplo. O risco maior do produtor é o manuseio do animal contaminado. Para o consumidor, sim, acaba sendo a ingestão de produtos não inspecionados, né? Que Mas acredito que a viabilidade do vírus também fora, no queijo, por exemplo, não é muitos dias, não, né? Ele tem um tempo de seria mais imediato, o consumo imediato do leite cru. Né? Mas os derivados não teria problema. Mas o sistema digestivo também não é uma via muito comum de contaminação da raiva, porque ela precisa do contato com a corrente sanguínea para contaminar. Poder disseminar. Muito interessante, então, a nossa conversa aqui, né? Muito interessante. Então, estamos conversando hoje com o Dr. Ivan Usenheimer, ele que é médico veterinário e gestor do departamento regional da SIDASC, né? Nosso programa Incrível Mundo das Evidências,
que está no ar aqui, portanto, na Rádio Cidade, né? Aproveitando hoje para falar sobre os trabalhos da Cidasc, né? Vem desempenhando e com muito mérito para isso, e trazendo uma discussão hoje sobre a raiva, né? Nos grandes animais, ou animais de grande porte, especialmente a produção nos bovinos, né? Então, estamos agora empenhados nessa discussão sobre a questão da raiva nos animais de grande porte, né? Muito bem. Então, o doutor nos falou aí sobre aspectos relacionados, portanto, aos cuidados que temos que ter, principalmente quem está manuseando esses animais, né? Tá? E como é que a Cidasc, então, faz essa identificação de casos positivos na situação de uma chamada que ocorra, né? O produtor lá identifica um possível caso de um animal que tivesse sido ferido, né, ou picado, né, não sei se é essa expressão que a gente vai usar, mordido, né, por um morcego, picado não, mordido, né, por um morcego. Como é que é feito esse trabalho? Como é que ela desempenha esse trabalho daí? Podem ser duas formas. O produtor pode notificar a Cidasc, ele pode notificar desde a ocorrência de espoliação, que é o nome mais adequado, né, para o ataque do morcego hematófago, ou mordedura, não deixa de estar correto também. A partir do momento que o animal é espoliado pelo morcego, o produtor pode notificar a Cidasc, mesmo sem sintomas nos animais. A Cidasc ela também atua, como eu citei, no controle populacional do Desmodos rotundos. Então, para nós podermos identificar possíveis abrigos, há necessidade de ter essas notificações das localidades onde que está havendo essa espoliação. Então, havendo espoliação dos rebanhos por morcegos, o produtor pode notificar a Cidasc, que a Cidasc vai até a propriedade e fazer a busca ativa por um possível abrigo naquela região. Uma vez localizado o abrigo, ele é cadastrado e passa a ser monitorado e feitos os controles de morcego naquele abrigo. Outra forma é a notificação da sintomatologia, que foram os sintomas que eu citei anteriormente. Quando o produtor perceber a ocorrência desses sintomas nos animais, na sua propriedade, no seu rebanho, ele também pode notificar a Cidasc. A partir do momento que a Cidasc é notificada da ocorrência de sintomatologia, da suspeita, ela vai até a propriedade, faz o atendimento, embasando essa suspeita, é feita a coleta. Então, geralmente os animais nessa condição, eles já estão num estágio adiantado da doença, onde muitas vezes até já ocorreu o decúbito, o animal está deitado, não consegue mais se levantar, e como ela é irreversível e não tem tratamento, a partir de um determinado momento é feito o sacrifício para que você possa fazer a coleta do sistema nervoso central. Para se fazer o diagnóstico da raiva, a necessidade da coleta do sistema nervoso central desses animais. Sistema nervoso central. Exatamente. Você faz a colheita, a partir do momento que esse material é enviado, obviamente, para o laboratório, a partir do momento que você tem o diagnóstico positivo, a propriedade é considerada foco. E aí passa a se adotar medidas, além da propriedade que tem a ocorrência, também para as propriedades circunvizinhas. A gente traça um raio de atuação, que é muito variável, depende muito da geografia da região, de acordo com o número de propriedades existentes, mas todas as propriedades no raio de 1 quilômetro, de 1 a 3 quilômetros, são visitadas e são orientadas a realizar a vacinação dos rebanhos, inclusive a propriedade que é foco da doença. Então, a partir daí, a vacina se torna necessária, os animais são então orientados a serem vacinados, o produtor mesmo adquire a vacina, aplica, vacina os animais, faz um reforço em 30 dias e depois, em regiões endêmicas que tenham ocorrência da doença, se recomenda a vacinação semestral dos rebanhos. Além disso, ele é orientado, obviamente, por todo o risco relacionado à doença, ao manejo dos animais, ao cuidado no manuseio de animais suspeitos também, como nós citamos, para evitar esses acidentes que podem ocorrer. E também essa família, ela é encaminhada para um posto de saúde local, para onde ela também seja imunizada contra a doença. Então, a família, onde é que ocorre um foco de raiva, ela também recebe os atendimentos da saúde pública, né, da saúde local, para os seres humanos, então, que também são imunizados. Então, uma série de medidas que são feitas em conjunto, inclusive, com outros órgãos, né? Nós temos um contato direto aí com vigilância epidemiológica, com Secretaria de Saúde, com a vigilância sanitária estadual também, para que essas informações cheguem a essas instâncias e sejam adotadas as medidas necessárias também por cada uma delas. E no caso, assim, na situação de um surto, processo endêmico,
Existe vacina suficiente para atender a todo o contexto, todo um rebanho assim, de uma região, algo assim? A vacina, é importante salientar aí que são vacinas diferentes de ser humano e dos Sim. animais, né? Até Isso é por importante conta ser dito, né, gente? Isso é Exatamente. Como também dos cães e gatos, até porque, como eu citei, são variantes diferentes, né? Então, são vacinas diferentes. Não vai lá o dono de um cão, por exemplo, um gato, buscando uma alternativa mais barata, que é a vacina dos herbívoros é mais barata, em geral, do que as de cães e gatos. Vacinar o seu cão, o seu pet, né? Porque essa vacina talvez não vá fazer efeito, muito possivelmente. Então, existem vacinas específicas de acordo com a variante do vírus. Então, as vacinas de herbívoros são adquiridas em casas agropecuárias, que são habilitadas, são credenciadas pela SIDASC, inclusive é realizado um controle de venda dessas vacinas, né? Então, o produtor adquire a vacina o seu rebanho. No caso dos seres humanos, a vacina é disponibilizada pelos serviços de saúde e ela possui um número limitado. Ela não possui para toda a população. Se qualquer indivíduo for buscar um posto de saúde para buscar a vacina da raiva, não vai ter acesso, porque ela é de produção limitada. E aí são aqueles indivíduos que têm um risco maior de contágio, que são a população de preferência para aplicação da vacina. E aí são justamente os médicos veterinários, os produtores dessas propriedades que têm ocorrência da raiva, focos de raiva, ou então regiões perifocais, aí com um risco de incidência maior, que são encaminhados para receber essa vacinação. Isso, muito bom, né? O senhor quer acrescentar mais alguma informação necessária em relação à raiva? Como é que nós estamos no Oeste, assim, olhando em relação a esse panorama da raiva no estado? Como é que é? Tem regiões no estado que talvez superam, como é que é? Sim, nós temos regiões que são consideradas endêmicas, aí pode-se citar especialmente a questão do Vale do Itajaí, que é uma região mais montanhosa, então é mais propícia para haverem abrigos para os morcegos hematófagos. Mas nós tivemos recentemente, aí, no início do ano passado, a ocorrência de focos também aqui em Chapecó. E no Oeste, faziam vários anos que nós não tínhamos mais casos na região Oeste. E aí começaram em 2020... Nesse caso, será que são importados? Esses morcegos acabam vindo de outras regiões? Como é que será que poderia chegar? Ou esses morcegos já são hospedeiros naturais? Como é que o senhor acha que isso podem ressurgir esses casos? Bem, é uma situação que biologia não é matemática, né? Biologia não então é matemática. É difícil de você ter uma lógica para isso, mas a raiva ela é cíclica, isso se sabe já, é de conhecimento. Nós tivemos aqui em Chapecó o último registro em torno de 15 anos atrás. O último caso no Oeste foi em Mondaí, em 2006. E desde 2004 que começaram a haver casos, então, que iniciaram na região da fronteira, em municípios de Descanso, Princesa, Bandeirantes. E lá, pelo que se conhece aí, tem uma região de fronteira com a Argentina, e no lado da Argentina uma região de floresta. Floresta bem densa, né? Exatamente. Floresta densa. Então, a possibilidade desses morcegos, como eles não têm divisa, não têm fronteira, né, estarem vindo aí dessa região da floresta argentina. Então, vários trabalhos já foram feitos, tanto lá como também aqui em Chapecó. E aqui em Chapecó, nós temos a incidência já de vários anos da ocorrência dos morcegos. Nós só não tínhamos casos da doença. Mas a população, o que geralmente acontece, Arnildo? A população, a partir do momento que é diagnosticado o caso de raiva, se realiza a vacina dos animais, baixa a incidência da doença. As populações de morcego, assim como os animais, também morrem com a raiva. Eles não são imunes. O que ocorre é que eles são mais resistentes, enquanto que num animal, num ser humano, que geralmente entre 40 e 60 dias desde a contaminação ocorre o óbito, os morcegos podem levar até 1 ano para morrer. Eles são muito mais resistentes e isso faz com que também disseminem por mais tempo a doença. Então, não podemos considerar ele um hospedeiro. Se ele morre com o efeito do vírus, ele é temporário, sim, temporariamente, mas não que ele vá... O hospedeiro natural não é. Ele é o transmissor preferencial da doença. Transmissor preferencial. Então, ele também vai morrer,
Só que as populações, o que acontece? Principalmente que ocorrem os óbitos, elas diminuem, mas também não se extinguem por completo. Então, alguns indivíduos acabam não se contaminando, algumas colônias, muitas vezes, né, alguns abrigos, e essa população, novamente, com o passar dos anos, o produtor naturalmente vai deixando de vacinar, o vírus começa a recircular, as populações de morcego começam a crescer, até que chega num ponto que começam a... E a transmissão entre morcegos vai aumentando, né? Exatamente. Por isso, a questão até porque eles também acometem, também se alimentam de animais silvestres, não só de produção, né? Então, às vezes, pode não chegar a agressão nos animais de produção, né? Quando a população de morcego é pequena. Mas, a partir do momento que chega, aí começa a haver a disseminação do vírus. Por isso que a gente considera a raiva uma doença cíclica, no caso dos herbívoros. Isso, poderíamos falar até em relação à febre amarela, que fosse também com os macacos prego, alguma coisa assim, que ele também é afetado, né, com a própria febre amarela. Exato. E teria, assim, você conhece algum hospedeiro natural, aqui, animais silvestres que seria o principal hospedeiro da febre amarela? Que seria totalmente imune? Imune? Não se conhece. Todos eles vão acabar em algum momento, como eu citei, o caso do morcego, né? Mais resistente, mas também vai inevitavelmente vir a óbito, porque a raiva é uma doença fatal. Então, pelo fato, por exemplo, de se saber que é um processo cíclico, então esse ciclo já é mais lento, né? Pelo fato que os próprios hospedeiros morrem, assim como também os próprios transmissores ou vetores, né? Transmissores acabam morrendo também, né? Então, isso já dá uma certa tranquilidade, né? O que pode ter havido aqui, no caso de Chapecó, é que durante esses anos... pode já ter ocorrido algum caso de mortalidade por raiva, mas que talvez em baixa escala, ou às vezes até por desconhecimento do produtor, não tenha chegado a conhecimento para ser notificado e ser positivado para a gente ter essa estatística de ocorrência. Ou, como eu citei, a população voltou a ampliar, aumentar, né, se reproduzir, até porque a reprodução do morcego não é tão rápida assim, muitos comparam o morcego com o rato, né? Mas é um ditado popular, mas o morcego, a fêmea, ela reproduz, a gestação leva 7 meses e nasce 1 a 2 indivíduos só. Então, não é tão rápido assim. Então, leva esse período aí, por isso que se considera uma doença cíclica em torno de 5 a 6 anos para voltarem a ocorrer casos numa região. Algo que me veio em mente, assim, já que nós estamos tentando discutir a saúde do trabalhador rural, especialmente aquele que trabalha, então, com a produção do leite, né? Tá? Falamos ali os riscos que existem para aqueles que manuseiam os animais, especialmente quando o animal está contaminado, né? O vírus, ele infectou e, portanto, já está com esse processo ali incubado, né? E o risco da doença, portanto. E para ordenhadores, as pessoas que estão ordenhando, também há o risco, portanto, de ter alguma lesão que possa transmitir, que muitas vezes, quando se tem a pequena propriedade, tudo bem que hoje são tudo ordenhadeiras, né? O processo é mecânico, né? Mecânico, mas uma situação ou outra que queira requerer uma ordenha manual, né? Existe esse risco, portanto, da transmissão? Não se pode ignorar totalmente, mas ele é muito baixo. O risco maior está no contato, como eu comentei, com a saliva do animal contaminado. E aí, obviamente, a partir do momento que o animal começa a manifestação de sintomas, ele também se torna mais agressivo, mais agitado. Então, muitas vezes, ele não vai deixar se conter para realizar o procedimento de ordenha. Aí, o produtor, na tentativa de manusear, de conter esse animal, pode, às vezes, também acabar se ferindo nesse processo. Se expondo mais ao risco. Sendo agredido aí, ou até mordido, né, acidentalmente pelo animal, e aí sim ter o risco de contaminação. Muito bem, muito bem. Alguma informação a mais que o senhor queira nos passar a respeito da raiva, que o senhor acha importante aí, que talvez na nossa conversa a gente tenha deixado, né, protelado algum ponto aí, um aspecto aí que o senhor acha que seja interessante aí em relação à raiva? O que é importante ressaltar e reforçar é que tanto o produtor quanto a população em geral, sempre que tenha conhecimento de algum caso, alguma suspeita, seja
da sintomatologia que eu citei aqui, ou então da incidência de espoliações de morcegos, sempre comuniquem a SIDASC. A SIDASC está de portas abertas para receber essas notificações. É importante que a gente até vá à propriedade e eventualmente não seja um caso, né, que seja descartado, mas que não fique aquela dúvida pairando e eventualmente seja o problema que possa depois disseminar essa enfermidade. É importante ressaltar também que os produtos inspecionados, como eu já citei, não tem risco algum de contaminação para o ser humano. Então, sempre é importante a população, o consumidor em geral, buscar produtos que sejam submetidos a um serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. E essa doença ela não afeta também o comércio de produtos. Então, como ela é diagnosticada num pré-abate, por exemplo, né, alguma incidência, a ocorrência dela não afeta a comercialização, como é o caso, por exemplo, de uma febre aftosa, que se ocorrer, pode fechar mercados exportadores. Né? Perfeito. Eu vi que o senhor trouxe um material aqui impresso sobre raiva, né? O senhor poderia, no caso, mostrar esse material, apresentar um pouquinho aí para as câmeras dúvida, aqui, né? Ele está à disposição, inclusive produtores, a população em geral, que quiser ter acesso aí, pode buscar os escritórios da SIDASC. Não só esse material da raiva está à disposição, como também de outras demais zoonoses, né? Então, para que a população também se informe, como o caso, por exemplo, da influenza aviária, que também é uma enfermidade aí que há alguns meses aí tem chamado a atenção e nos preocupado muito. E aí é importante também aproveitar a oportunidade aqui e conscientizar a população, especialmente quem viaja para a região litorânea, para cuidar com o contato com aves silvestres, porque as aves marítimas aí que acabaram disseminando pelo globo terrestre essa enfermidade, que se eventualmente essa enfermidade chegar a ocorrer numa granja comercial, fecha todo o mercado exportador de carne de aves do estado. E isso sim traria um impacto econômico muito grande para o estado de Santa Catarina. E o interessante, teria uma certa quarentena, usando essa expressão, por exemplo, a pessoa faz uma viagem, né, e retorna, volta à sua propriedade lá. Que cuidados ele teria que ter, por exemplo, um veículo ou algo assim, porque às vezes veículo é uma forma também, né? Ou ele mesmo, o que ele poderia ter um cuidado assim para evitar, caso ele esteja com o vírus ou suspeita, né? A gente nunca sabe, né? Para não contaminar ou não, levar para a propriedade e comprometer a sua produção. Existe um cuidado aí nesse sentido? Sim, existe. Muito importante a tua pergunta, Arindo. Os produtores já são conscientizados quanto às questões relacionadas à biossegurança, e aí entre essas medidas está justamente o isolamento do galpão, da criação, para evitar o acesso de aves silvestres, as medidas de implantação de barreiras sanitárias lá, um pé dilúvio, o arco de desinfecção na granja. Mas é importante que a população em geral tenha também essa conscientização de quando for para essas regiões, que quando retornar, que não acesse propriedades com produção comercial. Isso é muito interessante, informação muito importante. Porque isso pode ocasionar um prejuízo muito grande à economia do nosso estado. Regional e do estado, né? Do estado. Pois muito bem, então nós tivemos hoje em nosso programa, que está chegando ao final aí, né, uma primeira participação do Dr. Ivan, certamente ele virá em outros momentos, né, Dr. Ivan? Contribuir conosco aí. E então, o Dr. Ivan Ulzenheimer, ele que é médico veterinário, gestor do departamento regional da SIDASC, aqui de Chapecó. Quantos municípios mesmo, SIDASC? SIDASC Regional de Chapecó tem 27 municípios da região. 27 municípios. O senhor havia comentado antes, mas me fugiu aí. Somente para a gente poder... E cada município... tem o seu escritório local ou um município próximo, né? Talvez nem todos tenham um escritório da SIDASC, mas possuem um escritório do ICASA, que é um braço da SIDASC também, que auxilia. Mas não havendo escritório da SIDASC no município, busca o escritório do ICASA, o produtor vai ser orientado, vai ser encaminhado para o escritório da SIDASC para receber as devidas orientações sempre que precisar. Isso, muito bem. Então agradecemos muito a sua presença aqui em nosso programa, né? Vamos fazer o máximo para divulgar esse material, tá? O máximo para divulgação, para questões de conscientização e esclarecimento, né? Nos vieram muitas informações relevantes e que também, muitas vezes, tiram aquelas suspeitas, né?
quando se fala, por vezes, de raivas, né, e situações, desinformações que existem aí. Então, doutor Ivan, muito obrigado aí pela sua presença, né? Agradecemos muito. E aos nossos amigos, portanto, que nos acompanharam aí, tenham todos um bom dia aí. Tchau, tchau.